Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre as democracias no mundo contemporâneo. Para falarmos em democracia, temos que pensar que a democracia ela é um sistema bastante amplo que, muito mais do que a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, estabelece uma série de preceitos para que um país ou uma sociedade seja considerada democrática. E então o poder é exercido pelo voto, pela representação popular. Ou seja, dentro de uma democracia nós temos a escolha de representantes públicos por meio do voto. Ou seja, a sociedade escolhe pessoas que representarão os seus interesses em uma determinada instância. No caso do Brasil, quando falamos na gestão de um município, nós temos ali prefeito e vereadores que são escolhidos pela comunidade daquele município. E essas pessoas são escolhidas pelo voto e as pessoas votam de acordo com a afinidade, pensando em escolher pessoas que representem os seus interesses. Porém, a democracia não está garantida apenas pelo voto. Nós temos também garantia da liberdade individual, a liberdade de expressão, que muito mais do que você simplesmente falar tudo sobre qualquer assunto, é você falar sobre determinados assuntos, colocar a sua opinião sem que ela venha a ferir, a agredir aos interesses do próximo, porque a democracia ela estabelece isso. Nós temos garantia dos direitos das minorias, o voto universal garantido a homens e mulheres, nós temos a liberdade da eleição dos representantes e também candidatos e partidos sendo eleitos pelo número de votos que foram atribuídos a eles. Mas quando a gente vai observar a democracia em várias partes do mundo, existem alguns critérios que podem ser utilizados como base. E um relatório que estabelece o índice de democracia no mundo, ele analisou 167 países, levando em consideração 5 itens. E aí se criou este mapa aqui, onde nós temos as democracias plenas, democracias falhas, regimes híbridos e regimes autoritários. Onde por meio de cores, quanto mais escuro for a cor de verde, maior é a democracia. Quando chega ali em colorações ali em verde mais claro, preceitos democráticos já um pouco menos presentes. E ainda nos regimes híbridos ali em cor mais amarela, e aí os regimes autoritários em coloração vermelha. Quanto mais vermelho, mais autoritário sendo esse regime político. E aí nós temos aqui algumas definições que, conforme vai aparecer na sua tela, nós temos a democracia plena, que são onde os governos respeitam as liberdades políticas e civis básicas e vivem uma cultura política que favorece o ambiente democrático. Já uma democracia falha possui eleições livres e justas e as liberdades básicas são respeitadas, mas apresentam fragilidades na gestão governamental e uma baixa cultura política e uma baixa participação da sociedade nas tomadas de decisões políticas. Os regimes híbridos que mesclam um pouco da democracia com um pouco dos regimes autoritários, onde por mais que hajam eleições livres, os governos adotam posturas autoritárias, e os regimes autoritários, que são aqueles que não contam com uma pluralidade política, uma pluralidade de opiniões. Nós temos ali um regime autoritário presente. E ainda falando em sistemas de governo, nós temos também a monarquia. A monarquia sendo aquela representada pela figura do rei e da rainha. Porém, nós temos ali monarquias que são as absolutas e as constitucionais. As monarquias constitucionais são aquelas onde o monarca, o rei e a rainha, eles acabam exercendo a figura de chefe de Estado, e aí nós temos também outras pessoas que podem exercer a figura de chefe de governo. No caso de uma monarquia constitucional parlamentarista, que é aquela presente no Reino Unido, existe um parlamento que é escolhido entre representantes do povo, são os parlamentares que são eleitos pelo voto, e esses, por sua vez, escolhem o primeiro-ministro, que é o chefe de Estado. Chefe de governo, perdão. E a monarquia absoluta, onde o monarca é o chefe de Estado, chefe de governo, ele tem as decisões todas pautadas, todas concentradas na sua mão, e as suas decisões elas são soberanas quando comparadas a qualquer outro tipo de decisão que possa ter havido. Quando falamos em república e monarquia, no caso da república presidencialista, o presidente ocupará a chefia do Estado e do governo, que é o caso do Brasil. Mas, entretanto, em uma república parlamentarista, o chefe de governo geralmente é chamado de primeiro-ministro, e o presidente do parlamentarista é visto como uma figura simbólica de poderes limitados.
Neste vídeo falamos sobre democracias no mundo. Espero que tenham gostado e até breve.